O dia 1 do nosso diário antirracista foi sobre o porquê você topou entrar para o diário. O dia 2 foi sobre ações afirmativas, sobre o que é que você pode fazer individualmente para ajudar a reduzir desigualdades raciais aqui no Brasil. E agora que você mapeou essas ações, você deve estar se perguntando, bom, qual é o meu lugar nessas transformações? E o vídeo de hoje é sobre isso, sobre lugar de fala. Independentemente de qual é a sua raça, se você é branco, qual é o seu lugar de fala, se você é uma pessoa negra, qual é o seu lugar de fala. Se você não entende, não sabe se você é uma pessoa negra ou branca, isso é possível. Aqui no Brasil a gente tem uma miscigenação muito grande. A gente tem um vídeo depois sobre colorismo, então você vai poder aproveitar um pouco sobre isso também. E a gente vai falar hoje sobre isso, o que é lugar de fala e por que as pessoas acham que às vezes elas não têm lugar de fala, outras acham que elas têm, mas que na verdade o ponto principal é que todo mundo tem lugar de fala. A gente não pode ter vergonha de lugar de fala, na verdade, saber e ter consciência sobre qual é o seu lugar é uma questão de ética, porque aí você consegue saber de maneira cada vez mais consciente como é que você pode aproveitar o seu lugar de fala para reduzir desigualdades. Isso é uma questão muito mais de ética do que de vergonha. Antes da gente começar com o conteúdo, eu tenho um pedido para vocês. Não considerem a minha opinião como a opinião de todas as pessoas negras. A gente tem uma tendência aqui no Brasil, que inclusive é uma tendência racista, de olhar para a opinião das pessoas brancas como um indivíduo e olhar para a opinião de pessoas negras como um grupo. E isso faz com que às vezes a gente comece a distorcer a opinião das pessoas. Esse vídeo é sobre a minha opinião pessoal, não é a opinião de um grupo ou de um movimento de pessoas negras, beleza? Ainda assim, eu espero que vocês gostem. Então, bora para o conteúdo de hoje. Lugar de fala diz respeito à sua localização social enquanto grupo e não enquanto indivíduo. Por isso que a gente às vezes olha para a gente não, mas a mídia em geral, ou principalmente as pessoas que estão no poder, consideram a opinião das pessoas negras ou as necessidades das pessoas negras como necessidades de um grupo identitário. A mesma coisa para as mulheres, como se elas fossem um grupo identitário. E quando um homem branco fala algo ou pede alguma coisa, a gente não considera que a fala dele é um pedido identitário, a gente considera que é um pedido universal, como se a fala dos homens brancos fosse universal. E fato é que eles também fazem parte de um grupo identitário, assim como as pessoas negras, assim como as mulheres, e eles estão localizados socialmente dentro de um determinado grupo. Então, quando a gente percebe que não importa quem você é, você tem um lugar social, consequentemente, você tem um lugar de fala que diz respeito ao seu lugar social, ao seu grupo social, você consegue ter mais consciência de quais ações você pode fazer, de quando você realmente pode falar e de quando você tem que ouvir, porque isso só prova que as nossas opiniões individuais são enviesadas a partir do nosso lugar de fala. Não importa quem você é, a sua opinião individual é enviesada a partir do seu lugar de fala. Quando você aceita isso, duas coisas acontecem. Você passa a confiar menos na opinião das pessoas que não consideram o viés do lugar de fala delas. Então eu estou falando isso a partir da minha experiência de vida, do meu lugar. E eu considero que eu tenho um viés nessa minha fala e eu peço que vocês considerem isso também. A minha fala ela é enviesada a partir das minhas experiências. Então, quando você reconhece isso, você começa a confiar menos nas outras pessoas. E a duvidar um pouquinho mais e a tentar investigar se as informações são verdadeiras, o que faz bem para a nossa democracia. Segundo, você começa a perceber que não faz sentido começar a empurrar a goela abaixo as soluções que você tem para o mundo, porque elas também são enviesadas a partir do seu lugar. Quando a gente consegue reconhecer essa integralidade desses diferentes lugares de fala, você começa a pensar, bom, todo mundo tem lugar de fala. Quando é que cada pessoa tem que falar? E aí é uma questão muito mais de bom senso e discernimento do que qualquer outra coisa. A gente vai fazer um vídeo aqui nos próximos vídeos sobre feminismo negro. Eu tenho lugar de fala para falar de feminismo negro? Eu posso falar da minha experiência enquanto homem negro, sobre feminismo, sobre machismo. Mas a minha opinião, por mais que eu tenha esse lugar de fala, ela é pouco relevante agora, ela pouco importa. É muito mais interessante uma mulher negra falar sobre feminismo negro. É mais importante, é mais relevante para esse momento e talvez, pelo menos pelos próximos 50 anos. Então, no vídeo sobre feminismo negro, vai estar aqui uma mulher falando sobre feminismo negro, não vai estar eu. Não é que eu não tenho lugar de fala, é que eu reconheço que o lugar dela agora é mais importante. Entende que existe uma diferença nisso? Então, esse é o convite que eu quero fazer para vocês. Vocês olharem e conseguirem trazer mais consciência sobre qual é o lugar de fala de vocês e quando é que vocês podem aproveitar desse lugar de fala para se expressar. Se eu estou numa roda de homens e o assunto surge sobre feminismo, eu tenho um dever
um compromisso ético de me expressar nessa roda e aproveitar esse lugar onde eu estou com os meus pares para explicar para essas pessoas o que é e qual é a importância do feminismo para esses homens. O mesmo serve para pessoas brancas. Se elas estão em rodas de pessoas brancas, elas têm um dever ético de explicar o que é racismo e de combater qualquer tipo, qualquer expressão racista que vier surgir nesse grupo. Então, esse é um resumão sobre... Eu tenho até vergonha de resumir um negócio tão relevante em 4, 5 minutos de vídeo. Por isso que eu queria sugerir para vocês 2 missões hoje. Primeiro, escrevam no diário de vocês em quais lugares vocês já poderiam ter se expressado e não se expressaram achando que não era o lugar de fala de vocês. E a partir de agora, em quais lugares você sente que você tem um dever de se expressar sempre que possível para falar de racismo, assim. A mesma coisa, eu queria convidar as pessoas que são negras a observarem quais lugares elas deixaram de se expressar com medo de serem as protagonistas. Em quais momentos, a partir de agora, vocês podem se expressar cada vez mais para serem protagonistas na causa racial, caso vocês queiram. Ninguém é obrigado, nem todo negro é obrigado a saber de racismo e a entender, porque não é assim que o Brasil funciona. A gente não aprendeu sobre racismo na escola, então ninguém é obrigado a saber disso. Mas caso você queira, escreve sobre isso, porque acho que isso vai te ajudar a ser mais protagonista em outras ocasiões também. E por último, digita no Google o que é lugar de fala. Você vai ter acesso a vários conteúdos e isso vai permitir que você se aprofunde mais. Tem um livro da Djamila Ribeiro que é só sobre isso. É um livro que custa R$15, talvez você possa comprar. Inclusive, eu indiquei isso para uma amiga e ela comprou 10 livros e distribuiu para amigos e amigas delas que ela queria que aprendessem sobre o lugar de fala. Pode ser uma boa estratégia para você também, caso você possa comprar. Bom, galera, esse é o conteúdo de hoje. Estou muito feliz que a gente está avançando. Eu peço que vocês cliquem no sininho aqui desse canal e se inscrevam no canal, porque a gente está com dificuldade de distribuir o conteúdo pelo WhatsApp. O WhatsApp bloqueou a gente de tantas mensagens que a gente estava enviando. São mais de 10 mil pessoas cadastradas no projeto. Então, acompanhe aqui pelo YouTube que vocês vão receber a notificação aí e vocês vão receber o vídeo mais rápido, beleza? Um beijão. Tchau, tchau.